Pure symmetry. Físico, tá? Então, eu já trabalhei muito com lançamento perpétuo, mas hoje o meu core desse serviço que eu consigo não estar no operacional é para negócio físico. Clínica médica, escritório de advocacia, clínica de estética, prestadores de serviços no geral. Hoje a gente faz essa faixa de 400 a 500 mil por mês e uma margem líquida de 50%, 40% ali, a depender do mês. Isso porque a gente tenta não escalar o time, exatamente porque a gente não quer escalar essa empresa como algumas pessoas do mercado fazem com prestação de serviço. Então, V4 ou outras agências bem grandes, eles querem muito escalar a agência, faturar 1 milhão por mês, 2 milhões, 5 milhões por mês com a agência. E depois que eu descobri o Direct, eu não vejo por que fazer isso, a menos que seja algo que você ame muito, que faça muito sentido, que seja o sonho da sua vida, ter uma agência de XYZ coisa. Mas dinheiro por dinheiro, escala, faturamento, qualidade de vida, o modelo de prestação de serviço não é o melhor. Ele é muito bom para começar, para trazer o caixa, para dar o respiro para vocês, que é o que eu vou mostrar aqui, mas ele não é o melhor para você viver o resto da vida, 10, 20, 30 anos naquele modelo de negócio. Então, basicamente, a ideia são números muito atrativos, 200 mil por lucro 200 mil por mês de lucro, 150 mil, 300 mil, que dão distribuições muito boas. Eu tenho só mais 2 sócios, então são distribuições legais. Porém, uma coisa que eu aprendi com um sócio meu de uma outra operação foi que o Direct Response te dá a visão de que é possível escalar muito. Então, vocês que estão aqui, tem ali até um usuário com esse nome, de que é possível escalar muito mais. Então, é possível fazer esses faturamentos aqui por semana, por quinzena, algumas pessoas fazem isso por dia. Então, eu não vislumbro esses números porque eu sei que existem outros jogos ali para ser jogados. E o que eu pivotei meu modelo de negócio depois que eu descobri a existência do Direct é exatamente o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, basicamente, aqui a ideia não é que vocês montem uma agência e lucrem 100, 200 mil por mês, apesar de que é o que eu vou mostrar. Não é uma aula de tráfego pago, porque minha agência é de tráfego, e nem é algo também, não faça DR, não faça SaaS, não faça lançamento, nem nada do tipo. Ela é basicamente a ordem que eu montei as minhas operações e que está fazendo sentido para mim hoje. Basicamente, eu quero mostrar para vocês esses pontos aqui de qual nicho você vai rodar para vender o seu serviço, o que é que faz sentido, qual nicho escolher, onde eu procuro os primeiros clientes ali para fazer 20, 30, 50, 60, 100 mil por mês com prestação de serviço, como montar essa operação para ela ficar o menos maçante possível, para ela não ficar tomando horas e horas do teu dia, e quando é o momento de você começar a atirar, dar esses tiros nas operações escaláveis, naquelas ofertas, em um novo funil, em um novo projeto, que vai ser de info, nutria, SaaS, dentre outras coisas ali. Basicamente, o grande problema do Direct Response é esse. Quando eu descobri esse mercado, eu vi esse ponto e eu vi que muita gente hoje ainda atua nesse formato, muita gente vende esse sonho de que você tem que acertar uma oferta muda a sua vida, só que boa parte das pessoas que começa a tentar tem 2 mil reais de caixa, tá no CLT, tem 10 mil reais de um FGTS que pegou do último emprego. E se esse cara errar o tiro, provavelmente vai dar ruim. Ele vai ter que voltar para onde ele estava e onde ele não quer estar mais. Então, basicamente, é complicado acertar isso de primeira, principalmente por esses pontos aqui que a gente tem aqui embaixo, que basicamente, você vai tentar acertar no Direct Response sem nenhum network, porque um dos pontos importantíssimos
de você acertar o aplicativo, o Nutra, o infoproduto que está escalando, é você ter um swipe e ter um network, sabe? Porque, tipo, você precisa saber o que está escalando. Uma oferta que tem 200, 300, 500 anúncios ativos, não necessariamente ela está lucrando no front. Não necessariamente aquela VSL que você caiu é a VSL verdadeira. Então, você não tem o network, você não tem os pontos para saber se aquilo de fato está escalando. Você não tem repertório, então você não sabe traquear direito, você ainda não sabe rodar tráfego direito, você não sabe as organizações de copy que mais escalam. Então, tudo isso vai ser um aprendizado com pouquíssimo dinheiro para você acertar. E aí você vai clonar a oferta que está rodando, rodou 30 dias, gastou o caixa, empatou, tomou prejuízo, ou teve um lucro de 200, 300 reais, que no final não vai dar para escalar muita coisa. Então, escalar essas operações mais sofisticadas, que não são de prestação de serviço, exigem mais tentativas. E claro que vai ter gente em vários lugares que vão acertar de primeira, e faz parte, pode ser o seu caso, mas a grande maioria não vai conseguir fazer isso. E aí o ponto é exatamente esse, de que o cara que vai acertar de primeira, ele vai ser o gênio. Tem uns caras que são muito fora da curva. Ou é aquele cara mais burro. Não sei se vocês já ouviram essa tese aqui, de que às vezes a pessoa acertou, ela foi tão inconsequente no que ela estava fazendo que acabou dando certo, ou ela era muito específica, muito focada, e ela conseguiu acertar. A grande maioria não é assim, nem o gênio, nem o burro absoluto. Então, você precisa ter fôlego, você precisa ter uma estrutura para poder testar aquele seu projeto, aqueles seus projetos, aquelas suas ideias, aquela oferta que você viu que está escalando. Então, isso aqui é um ponto muito importante para você evitar se frustrar, desistir do mercado e ter essas variações aqui. O grande ponto que é importante a gente alinhar, e que eu tenho isso para mim desde que eu descobri esses outros fatores de escala, sem necessariamente depender de um expert, é que o serviço vai servir como o combustível ali, como tua poupança para conseguir financiar as operações que escalam. Basicamente, tu vai ter um caixa previsível, todo mês tu vai ter recebimento de cliente, tem uma estratégia também mais na frente que você consegue antecipar esses recebíveis que eu vou mostrar para vocês. Você não tem custo de entrada, então se hoje você sabe editar vídeo, se você sabe viralizar vídeo, se você sabe fazer copy de criativo, se você sabe tráfego, você consegue vender serviço para qualquer pessoa do digital, para qualquer negócio que tem um Instagram, um Facebook, uma página que precisa captar clientes ali e tem uma base de clientes que usa a internet. Então você consegue vender o seu serviço para muitos tipos de empresa. E tem outros pontos também, então isso aqui serve para, cara, você é um contador, você é um advogado de formação, você tem alguma especialidade do físico, você também consegue alavancar essa sua operação no digital, usando do digital para isso, usando esse mesmo escopo aqui que eu estou falando. Aprendizado pago, isso é uma coisa que o digital me trouxe, através do que eu falei para vocês. Então, eu rodei lançamentos em que em 30 dias de campanha, eu gastava 2, 3 milhões em tráfego do meu cliente para captar lead. Então, eu tive uma estrutura de campanha, de otimização, de tráfego pago, de meta de Google, muito forte. E eu recebia para fazer aquilo. Eu prestava o serviço, aprendia com o dinheiro do cliente, porque eu não tinha 3 milhões por mês para gastar no lançamento, mas o meu cliente tinha, e ele me pagava para gerir aquilo. Então, você aprende sobre copy, você aprende sobre funil, você vai conversando com as pessoas que montaram a copy do lançamento, do Perpétuo, da VSL, do que quer que seja ali que está escalando, que você prestou serviço, que você ajudou, que você fez alguma parte, e você vai aprendendo com aquilo, você vai conhecendo pessoas, vai fazendo network, e tudo isso vai servir na hora que você for agrupar e fazer de fato ali o seu próprio negócio, o seu próprio funil, o seu próprio produto. Acesso, isso aqui é muito importante. O cliente vira contato. O cliente que você gerar resultado vai ter uma gratidão por você, ele vai te indicar, ele vai conversar. Em outro momento, quando ele for abrir alguma parada, provavelmente ele lembra de ti. E daí pode surgir uma nova sociedade, pode surgir alguma coisa. Então, essas pessoas são importantes no caminho quando você presta um bom serviço ali na jornada. E a margem é muito alta. Prestação de serviço. Se você não for filmmaker, a margem é alta. Então, todo prestador de serviço vai ter uma margem de, no pior cenário do mundo, 40%. A galera que escala DR não tem isso, eles têm 15, 20,
25, beleza, são números muito altos do faturamento, mas a margem deles não é absurda. No serviço, se você fatura 100 mil por mês e ajusta a sua empresa direito, você tem 60 mil de lucro, 70 mil de lucro, se você tiver você e mais uma ou duas pessoas. Então, é um lucro alto para um faturamento baixo. Então, tem esse ponto. Se você não se deslumbrar e transformar todo esse lucro em salário, você consegue ir alavancando ali as suas operações. Os pontos do serviço que alertaram minha mente, quando eu conheci um cara em 2025, esse amigo meu me mostrou, ele simplesmente abriu o Temify dele, estava conversando, ele já teve agência, ele fazia página, fazia copy de lançamento e tudo, e uma hora ele meio que deu uma sumida, e quando ele voltou, uns anos depois que eu encontrei ele me mostrou, não, eu tô fazendo aqui esse funil, tal, 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 e aí ele me mostrou que estava faturando 300, 400 mil por mês. Aí eu, pô, legal, e aí, como é que tá a tua operação, o que é que tu tá fazendo? Aí ele, não, sou eu e um editor de vídeo. Essa era a operação dele, para escalar 300, 400k mês, com direct. Ele rodava VSL em espanhol. Então, naquele momento que ele me apresentou tanto o mercado de direct response, como também a operação ultra enxuta dele, que faturava o mesmo que a minha, só que com menos gente e mais lógica ali, tipo, a margem é menor, só que bem menos trabalho, não tinha que lidar com ninguém. O cliente que ele falava, mandava um e-mail no suporte, então era só responder um e-mail. Então, esse era o diálogo com o cliente. Me trouxe pontos ali que tem no serviço, que são alguns gaps. Então, o serviço você vai ter teto, mesmo que hoje eu não esteja no operacional, o time existe, o time faz call com o cliente, o time conversa com o cliente, o time tem grupo com o cliente, precisa ter um comercial ali, do nível que a gente está hoje, eu tenho que ter um comercial, tenho que ter pré-vendas, e para eu escalar eu preciso de pessoas, não posso fazer mais criativos, eu não posso só colocar mais dinheiro em tráfego, eu não posso só melhorar a copy do meu funil de captação. Eu necessito também contratar e treinar pessoas. E isso aqui é algo que dá trabalho na escala. Pequeno, menor, mantendo caixa mensal, é muito mais tranquilo. Você ainda troca tempo por dinheiro, apesar de não ser o seu em determinado momento. Você começa a ter que contratar pessoas, comprar o tempo delas para poder vender. Tem churn, cliente, prestação de serviço, no geral tem churn, também, mas na frente eu vou mostrar para vocês como você meio que mitiga o churn ali e exige tudo processualizado. Então, é por isso que a prestação de serviço é só um meio, é o momento que você vai estar. Se você não tiver caixa, se você não tiver um local para constantemente ficar tirando dinheiro e gerando grana para aportar nas operações. Não é o fim, eu não indico que seja, e eu não acho que faz sentido ser o fim, principalmente porque vocês estão nessa call aqui, vocês vieram ou pelo meu Instagram, ou pelo Instagram da Swipe, então vocês estão em algum algoritmo que fala com uma bolha específica do digital. Então vocês estão em um algoritmo que fala de direct response, ou que fala de escalas, um algoritmo que 5 mil de lucro, 10 mil de lucro, 50 mil de lucro, não é nada demais, vocês veem muitas pessoas e esses mercados, essas pessoas existem, então manter uma operação somente no serviço é pensar muito pequeno, dado onde vocês estão, com as possibilidades de conversar, conhecer pessoas, fazer network, seguir ali e estudar. Então, cálculo básico aqui, para uma operação de uma pessoa solo, basicamente 5 clientes te pagando 5 mil reais por mês, que não é um ticket absurdo, a depender do que você entrega, tráfego pago, social media, pacote de copy, XY edição por mês, uma assessoria de marketing completa, como é o meu caso. Hoje por aqui a gente entrega tráfego pago, que é o 80-20 ali da venda, a gente manda copy de criativo para o pessoal, então meu cliente ele já recebe copy de criativo, e eu tenho editores para editar esses criativos que eu mando a copy. Só que, pensa comigo, o meu cliente, ele é o cara do mercado tradicional. Então, se eu estudo a copy de direct, se eu estudo persona, se eu estudo psicologia do lead, percebe que é absurdamente mais fácil gerar resultado para esse cara do tradicional? Isso a galera que está escalando muito está usando. As agências convencionais, os caras não sabem o que estão fazendo, nem para eles, nem para os clientes. Então, na hora que tu chega e tu monta 5 criativos para o cliente e 4 validam trazendo o lead qualificado para ele, acabou. O cara virou teu fã. Porque tu não tá só gerando tráfego aleatório,
mas tu tá fazendo um criativo lógico. E não é um criativo ultra complexo, nada do tipo. É realmente uma pesquisa de mercado bem simples que a gente faz, tem tudo processualizado. O próprio gestor clouda tudo, faz as pesquisas, brifa com o cliente e monta as copies. Então, eu meio que gero o ecossistema de aquisição completo para o cliente. Eu não só gero tráfego, porque só o tráfego ele não vai saber gravar, ele não vai saber fazer cópia, ele não vai ter quem editar. Então, eu entrego essas partes também. E aí a gente dá alguns suportes, playbooks e coisas ali de comercial para esse cliente, que é o público-alvo que eu atendo, que é geralmente negócios físicos, negócios tradicionais que faturam de 50 a 200 mil por mês, que é 15 milhões dos CNPJs do Brasil, são esses negócios. Então, são 15 milhões de potenciais clientes que existem e que não sabem sobre Pixel, não sabem sobre o TM, não sabem o que é um hook. Então, esse cara é muito fácil de gerar o resultado. Obviamente, ele tem toda uma educação quando ele entra por aqui. Eu tenho que explicar o básico. Então, eu tenho que explicar que o tráfego não é mágica, eu tenho que explicar para ele que o criativo tem que ser testado, então eu tenho que, sabe, eu tenho que fazer essa educação básica para esse cara, só que também o resultado que eu gero para ele é muito agregador. Um cara que fatura 50 mil, eu plugando um funil desse basicão, geração de lead, esse cara pluga 20, 30 mil por mês a mais de faturamento e mudou a vida dele. Porque de 50 mil, metade disso era o salário dele, ele tem 10, 8, 15 mil de lucro a mais por mês fazendo essas coisas, que a maioria das agências não faz. A maioria das agências tem muita agência formada pelo Pedro Sobral, não falando mal dele, mas é muita gente no mercado que comprou o curso, não viu, tá nem para nada, tá apertando as campanhas aí, ó, montando a agência XYZ. Então, os caras não sabem, eles não rodam captação de cliente nem para si. Então, é bem fácil a concorrência no mercado de agência aqui. Então, trazendo essa lógica para vocês, voltando ao ponto disso de agência, que vocês podem ajustar essa comunicação para alguma coisa que faça sentido, para alguma habilidade que você já tem. 5 clientes pagando 5 mil por mês, você tem 25 mil por mês de MRR, receita recorrente mensal. Isso aqui no cenário tranquilo, porque isso aqui você consegue fazer sem ter nem ninguém na sua equipe. Você vai ter 12.500, 15 mil de margem, 20 mil de margem. E aí, basicamente, todo mês você vai ter aportes aqui que você vai conseguir lucrar para poder atirar nas suas ofertas, atirar nos seus funis, atirar nos seus projetos, contratar gente para essas outras operações que de fato vão escalar sem depender de clientes ali com prestação de serviço. E basicamente você tem a previsibilidade. Ou peguei, queimei todo o lucro do mês aqui que eu separei para isso e o funil não validou. Tá, daqui 15, 20 dias os clientes pagam novamente e você tem grana e oxigênio para poder continuar testando ali a escala da operação. Rafael, pode falar, velho. Fala, meu querido, boa noite, irmão. Boa noite. Gabriel, teve uma dúvida aqui. Você citou as agências tradicionais, né? Como que você faz para diferenciar o seu posicionamento e a promessa que você faz para esses clientes aí nessa captação? Não sei se é uma captação mais ativa ou mais de indicação que acaba recebendo, né? Enfim, como que você faz para se diferenciar dessa galera? Porque acredito que o marketing que eles fazem mais para essa galera tradicional é bem agressivo, né? Geralmente chega prometendo X cliente ou X resultado. Então, como que você... Aí a gente sabe nesse meio que não tem como prometer isso. Até porque depende da equipe comercial do cara, etc. Uma série de fatores, né? Como que você faz para conseguir captar esse cara aí? Pronto, perfeito. Basicamente, eu vou mostrar aqui, mas eu vou antecipar essa parte. O que é que a gente faz? Eu rodo sempre nichado, entende? Então, até que nesse exemplo, ó, tipo a V4, ela roda empresários gerais que faturam mais de não sei quanto. A Alfa, ela roda para donos de restaurantes também gerais, mas já é um subnicho. A V4, por rodar empresários gerais, e tem umas outras agências que também rodam, eles têm o Flávio Augusto, eles têm o Primo Rico, eles conseguem fazer uma agressividade muito forte no criativo, porque eles têm uns caras muito famosos, digamos assim. E não tem como, neste mercado de agência, eu pegar e fazer um lip sync com alguém para fazer meu criativo, porque vai dar muito ruim. A gente aqui, geralmente, roda em subnichos. Então, dentro de restaurante, eu vou escolher um subnicho e eu vou montar um funil para aquele subnicho. Dentro do direito, eu vou escolher 1, 2 subnichos do direito e eu vou montar um subnicho para aquele cara. Porque quando eu subnicho, exemplo, o funil que a gente roda,
de advogado previdenciarista. Esse cara tem 2, 3 dores comuns a todos eles ali, a 80%, 90%. Então, eu vou fazendo pesquisa de mercado, como se eu fosse fazer uma COP, uma COP de DR, uma VSL, uma pesquisa de público. Eu monto uma pesquisa de público daquele subnicho que eu vou testar, e aí eu vou fazendo aquilo nos criativos, trazendo aqueles pontos. Então, esse cara do previdenciário, exemplo, ele consegue, por contrato, um contrato muito simples dele resolver, ter de 2 a 3 mil reais de honorário no êxito. Então, eu consigo prometer para ele, na linguagem dele, plugar de 20 a 40 contratos e eu consigo chutar um custo por contrato ali na minha copy que faz sentido para ele. Então, se eu sei, se eu pesquisei, se eu falei com um cliente que era da minha base, e eu sei que o honorário dele é 3 mil aqui, na hora que ele dá o êxito. Se eu prometer que a cada 150 reais eu vou gerar um novo êxito para ele, é muito forte, sabe? E aí, se eu vou pegando de cliente da minha base, ou vou arrumando cliente para eu conseguir ter esse cenário. Então, eu tenho print, eu tenho depoimento, só que eu agressivo muito nos criativos, tá? Eu agressivo nos criativos, prometendo... eu não prometo resultado. Eu meio que prometo resultado. Eu agressivo no criativo nessa questão, exemplo. XY contratos por mês, e na hora do processo comercial, a venda, ela meio que dá uma acalmada no cara, sabe? Então Você faz uma triagem, né? Tipo, você a gente capta a vai... atenção do cara, você faz o diagnóstico e depois faz uma triagem. Exato. Na venda, a gente freia muito a promessa, porque se esse cliente entra achando que vai ser assim, vai dar muito churn, vai dar muito problema, vai dar muita reclamação. Então, a gente basicamente, no pitch, cara, são tipo 57 slides o nosso pitch. O pitch, ele traz toda uma lógica de 4 pilares que toda empresa que já fez tráfego ou não fez por medo tem de problema. Então, as pessoas têm vazamento de atenção, ela não consegue aparecer para o lead certo, aí ela tem o vazamento de comercial, tem lead que cai na pipeline, ou lead que cai no WhatsApp, e não tem o follow-up. Então, na minha venda, eu já apresento os 4 pilares ali, e eu trago o comercial como um ponto, sabe? Porque, de fato, é um grande gap. Esse cliente aí de 50 a 200 mil de faturamento, ele não tem um comercial bom, porque se ele tivesse, ele faturaria mais. Então, basicamente isso. Mas a gente agressiva muito nos criativos. Exatamente porque, tipo, não tem como eu competir com o Flávio Augusto, tá ligado? Tipo, eu sou desconhecido. Então, eu tenho que... Me tira uma dúvida, tu mencionou sobre o comercial, você pluga o seu comercial na equipe do cara também? Não, o que a gente tem de comercial aqui? A gente tem playbooks playbook, no caso, PDFs e aulas, a gente fez aulas específicas a gente tem uma planilha no Sheets, que é basicamente um CRM manual, a gente não vende o CRM, então essa planilha a gente montou, e todo lead que chega a gente consegue fazer com que caia lá automaticamente através do Make, e aí o que é que rola? Aí a gente tem aulas ensinando a vendedora do cara e tudo a usar aquilo. Follow-up 1, follow-up 2, agendamento, mesmo que faz um CRM manual, porque geralmente não são empresas que vão ter 100 leads por dia, sabe? Vai ser um volume menor. Então a gente dá muito suporte comercial sem vender isso. A gente meio que usa isso de defesa porque tem que treinar o comercial. Então a gente também tem aula de venda consultiva, tem aula de venda no X1, tudo aula interna nossa, que a gente libera tanto para o cliente como para o time dele, para o pessoal estudar. E aí a gente também faz o cliente oculto. Então, uma vez no mês, alguém do time entra lá nos anúncios e tal, vira lead e fica lá, enrolando, sumindo, aparecendo, para fazer um relatório. Então, a gente sempre está apontando o comercial do cara ali, para ajudar, não para bater, mas fica meio que como uma defesa, sabe? Eu acho que é até uma autodefesa para vocês também, né? Para o cara não vir depois falando que o problema é na aquisição. Exatamente. E a gente define muito bem com o cliente o que é o MQL, porque ele não sabe. Então, existe uma call de onboarding que parte da call é brifar com o cliente para ele entender primeiro o que é o MQL e para ele me falar exatamente quais são os check mínimos que fazem esse cara ser um comprador potencial que só precisa agora ser convencido. Exemplo do, sei lá, salário maternidade, que é um nicho que a gente roda para os clientes. A mulher precisa estar gestante. Só. Ponto. Não precisa mais nada. Então, veio do anúncio. É uma mulher. E está gestante. MQL. Ponto.
Então, a gente faz esse alinhamento bem claro do que é o MQL, para a gente conseguir ter essa métrica mês a mês com cada cliente, sabe? Dali. Qualquer coisa, só Mas, boa. Eu tenho outras perguntas aqui, mas não quero atrapalhar o fluxo da reunião, posso fazer depois. Fechou, fechou. Então, seguindo aqui, até trazendo esse ponto, e aí, para você fazer a captação de serviço, não existe um funil específico, um funil lógico. Tem serviço que dá para captar via WhatsApp, tem serviço que dá para captar via Forms. Serviços mais caros, como esses aqui que eu estou explicando para vocês, de recorrência mensal, que precisa de um contrato, que o cliente vai gastar, que não vai ser 500, não vai ser R$ 1.000 por mês, é interessante que você faça um formulário de pré-qualificação, porque você evita que chegue um volume absurdo de leads para você, e você faz com que os leads cheguem com mais dados. Então você já sabe pelo menos Instagram, faturamento, alguns dados ali desse lead, e o ponto é você não rodar um funil sem saber por que você está rodando aquele funil, para captar esse cliente de prestação de serviço. Por que você está rodando o WhatsApp? Por que você está rodando um formulário? Por que você vai rodar um funil de quiz? Não faz sentido você só escolher um funil, porque é o funil que dá certo para alguém, e copiar e colar. Então, os pontos aqui, para escolher o nicho, que eu sempre faço, se tiver, caso não tenha, aí ignora essa parte, que é você ter prova, você ter case, você já ter um cliente, já ter trabalhado com alguém, ou se você tiver um contato de alguém que você possa implementar alguma coisa para essa pessoa testar, ter o resultado e te dar o depoimento. Então vale a pena, vale muito a pena prestar um serviço ali de 30, 40, 20 dias só para você ter o depoimento, sendo bem transparente com a pessoa. Cara, eu preciso de depoimento, quero te implementar tal coisa aqui de graça, e dando bom, tu grava um vídeo para mim falando que deu tudo certo. Então isso que vai ajudar muito na hora de vender, rodar anúncio e tudo mais. Mercado, então quando eu vou escolher o mercado ali, o subnicho de alguma empresa, eu vou cloudando, eu boto no Gemini, boto no Cloud, boto no GPT e boto no Google, quantos CNPJs tem naquele mercado? Quantos CNPJ tem no segmento de direito XYZ? Quantos CNPJ tem no segmento de fone de ouvido no Brasil? E aí, eles me dão ali uma média, e aí beleza. É um número plausível, são 15 mil, são 50 mil, são 100 mil CNPJs nisso, e aí eu começo a pesquisar sobre a margem daquele negócio. Porque para você vender serviço, não importa se o negócio, no caso que eu estou falando que são negócios físicos, faturam 500 mil por mês. Tem negócio que fatura 500 mil por mês tem a margem de 5%. Então, se você plugar qualquer custo nesse cara, é uma porrada, porque sai do lucro, sai exatamente de onde ele tira ali uma parte do custo de vida. E eu também sempre procuro alguma agência, não necessariamente de tráfego, que roda nesse mercado. Então, eu procuro algum SaaS que roda nesse mercado, eu procuro alguma empresa de social media que capta cliente nesse mercado, eu procuro alguém que está rodando anúncio para esse cliente que eu estou com a hipótese de rodar o funil. Porque se tem alguém rodando anúncio para prestar serviço para esse cara, eu vejo que o perfil da pessoa tem muito depoimento, eu vejo que o perfil da pessoa está rodando anúncio há muito tempo, então é um sinal de que está funcionando, e aí eu já entro naquele nicho ali um pouco mais forte, já vou, de fato, fazer alguma coisa para aquele mercado. E aí a gente tem esse ponto aqui da prova, então, basicamente, se vocês não tiverem provas, tem como conseguir elas de forma tranquila, não aconselho fazer prova fake para prestação de serviço. Se o cara te apertar, não vai ter como comprovar aquilo. Outra coisa, tamanho dos mercados. Então, o mercado de 10 mil CNPJs, o mercado de 15 mil CNPJs, é um mercado que dá para alcançar via tráfego pago. Principalmente hoje em dia, com as campanhas ali do jeito que estão, fica bem tranquilo de você acertar. Raramente eu estou rodando hoje um nicho para captar e fica vindo gente muito aleatória. Pode vir alguém daquele nicho que não é tão qualificado, mas a pessoa vem do nicho. Então é só ir ajustando as coisas. E uma coisa muito importante que a gente faz aqui é você escolher esse subnicho e você lateralizar ele, digamos assim. Então isso aqui eu peguei de um exemplo que eu fiz para um amigo meu, que basicamente ele estava querendo ir nesse nicho aqui de uniforme personalizado. E aí a gente tinha achado que eles tinham, tipo, 3, 5 mil CNPJs no Brasil. Só que esse nicho aqui, ele também entra com boné personalizado, e aí ele também entra com o pessoal que vende brinde, caneca, garrafa, e personalizações no geral. Então, a gente já expandiu a quantidade de CNPJs que tinha naquele nicho, porque a comunicação dele, já que são nichos bem semelhantes de
produzir um brinde, produzir um produto, vender para fornecedor, vender para escola, vender para grandes empresas, vender para festa, todas essas empresas aqui que ele procurou, meio que atendiam a mesma ideia final, tinham o mesmo escopo. Então a gente conseguiu fazer uma captação ali para ele, que girava em torno dessa lógica. E aí é muito importante esse ponto da margem que eu falei para vocês. Então, um restaurante que fatura 100 mil reais, é difícil você conseguir plugar um custo nele de 3, 5, 6 mil reais por mês. Porque a depender do restaurante, ele vai ter uma margem de 10%, de 15%, de 7%. Então, esse cara não lucra nada, basicamente. Então, ele não consegue tirar 5 mil, 4 mil, 8 mil para poder pagar algum serviço que realmente vai funcionar ali, que vai gerar alguma coisa. Um restaurante, na maioria dos casos, vai ter que faturar aqui, ó, 400, 300 mil para ele conseguir comprar um serviço mensal de 5, 6 mil por mês. Então, isso aqui é muito importante na hora de vocês montarem, de vocês irem atrás desses leads para fechar a prestação de serviço, porque basicamente vai facilitar vocês não perderem tempo com lead que não compra. Não é só porque o cara fatura que ele de fato vai ter grana para fechar alguma parada. Então, aqui é um exemplo, né, do meu caso. Então, os clientes aqui, eles vão pagar um fixo e ainda vão ter que gastar em mídia. Então, eu sou um custo mensal para o meu cliente de 8 mil, de 10 mil reais. Então, eu não tenho como fechar com um cara que lucra 12, que eu vou quebrar basicamente ali a operação dele. E ele pode até fechar sem fazer conta, mas não vai fazer sentido, não vai gerar resultado, vai ser uma dor de cabeça. E a ideia é ter a operação de serviço para não ser uma dor de cabeça. Fechar com clientes que façam sentido, você gera resultado, você recebe o dinheiro, ele não enche o saco, e você vai lucrando mensalmente para construir caixa, para colocar em outras coisas. Aqui são os pontos que eu busco na biblioteca, basicamente um spy de agências aqui. Então, eu procuro agências que estejam rodando, não necessariamente só agência, há 3, 4 meses, anúncios ali que estão já com alguma vida no mercado, exatamente para eu conseguir entender se isso é perene ou se o cara só está testando ali e não está validando nada. Eu tomo cuidado se não tem um gigante dominando, então é uma coisa... 2022 eu rodava nicho médico. Só que de lá para cá apareceu uma galera muito grande rodando no nicho médico. Hoje, eu tenho até um amigo que ele tem ele é grande, acho que ele deve ter uns 200 mil seguidores aí no nicho médico, ele só vende para médico. Ele vende produto de 80 mil, 100 mil para médico. Tem um e-book aí que pegou best-seller. E aí o cara tem todo o escopo ali do que o médico gosta. Ele anda todo de terno, dirigindo a Porsche e arrumadinho. Eu tô de social aqui porque de camisa de gola porque é um dia tipo, mas eu não me visto assim. Então eu não consigo captar esse cara, fazer anúncio e tal, porque eu acho chato. Mas ele gosta, ele entra no personagem. E ele é grande. Só que agora, ano passado, entrou o Guto Galamba, tá ligado? Então, são caras ali que vão destruir o mercado médico, pelo menos por uns 2, 3 anos. É um lead que vai estar, o MQL vai estar R$120, R$90. Então, é um mercado que você tem que tomar cuidado. Vale a pena você entrar nesse mercado se você tiver indicação, se você tiver parceria, se você for em evento, aí são pontos assim que você consegue fazer. Mas rodando tráfego é bem caro, não vale a pena se você não tiver caixa para isso, eu não acredito que seja a melhor ideia. E se não tiver ninguém rodando também, eu tomo cuidado, eu procuro, mesmo que não seja uma agência, então, cara, alguém tem que estar vendendo a solução para essa galera, para eu saber que esse mercado existe, que ele não é minúsculo, porque tem alguns nichos, por exemplo, vou pegar a galera do agro aqui. Cara, é uma galera que existe, é uma galera boa, mas que se você vai para um evento de agro, se você coloca um stand em algum lugar, é bem mais fácil você captar esse pessoal do que rodando anúncio. Então, ir para eventos específicos, colocar stands, comprar palestras, às vezes a gente faz isso aqui. Eu compro uma palestra num evento que vai ter 1.000 pessoas do nicho tal e alinho com o dono do evento. Ó, vou fazer um soft pitch, dou um bônus aí para quem comprar tua mentoria, dou um mês de graça, faço alguma coisa e tu deixa eu fazer um pitch ali em cima. E aí tem esse alinhamento. Aí eu compro uma palestra que vai ser 15, 20 mil, uma palestra dependendo, um evento desse também que eu falei, e aí eu capto 300 leads numa porrada ali, em 2 dias. Aí vale muito a pena. 300 leads do nicho específico, e é muito bom. Mas já é uma coisa mais trabalhosa, assim, e tal. Pode falar, Rafael. Bom, primeira coisa, você prefere que eu vá anotando as dúvidas e te fale no final para não ficar interrompendo ou tá tranquilo assim?
Por vida tranquilão, tá de boa, pode Não, ir. fechou. Fechou. A minha dúvida é se você teria alguma recomendação de como você já tem bastante experiência de mercado, já deve ter rodado uma pancada de nicho, se tem nichos mais específicos que, cara, vai nisso aqui que é mais simples de começar. Eu vi uma galera, por exemplo, que estava rodando na gringa, né, Estados Unidos, captando contractor. E aí, Uhum, por exemplo, mas só que lá chegou a saturar, a gente gastou acho que mais ou menos uns 10 mil reais lá, e a galera já tinha caído muito golpe de brasileiro que vendia uhum, exatamente na promessa, etc. Então, tem alguns nichos que você recomenda pular fora, por exemplo, como esse de médico, e outros mais simples de estar começando? uhum. Cara, nichos bons para começar são de outros prestadores de serviço que tem um ticket alto, sabe? Então, por exemplo, estética não, sem ser médico. Estética é um nicho muito bom, porque elas vendem muito. Então, elas têm, sei lá, estética que faz peeling, que faz aquele botox, que não é nem dentista nem médico, é esteticista de fato, que faz esses procedimentos. Elas, tipo, vendem para mulher e vendem beleza, ou seja, o produto delas é bom Uhum, de vender, é fácil de vender, já tem desejo, só tu vai gerar resultado rápido. E são muitas, é uma galera que é muito grande, e, por exemplo, um ticket médio deles vai ser R$ 300, R$ 400 ali uma sessão de alguma coisa, e aí tu consegue uhum, plugar nessa pessoa um LTV, então tu consegue ver que o lead chegou em janeiro e comprou 6 vezes ao longo do ano, e aí a pessoa fica contigo uhum, para sempre. Então, esse é um nicho muito bom. Advogado, cara, é um nicho muito bom se subnichar. Então, eu rodo 3 subnichos do direito. Eu capto uhum, advogado previdenciário, advogado da saúde e advogado de contrato para empresários. Então, são 3 nichos totalmente diferentes. Então, o uhum. previdenciário eu pego muito volume. O previdenciário é muito advogado iniciante. É um cara que está formado ali, não tem 5 anos, não tem 4 E é anos. cara que tem grana também, né? O previdenciário, a grande maioria não. A galera fatura ali 30 mil por mês e olhe lá. Porque eles não têm Uhum. recorrência, sabe? Eles vão fechando Ah, tá. contrato, vai tendo êxito, pode fazer 100 mil, mês que vem faz nada. Então, só Uhum, que eles não têm captação ativa. Então, esse é uhum, o nicho. Já o da saúde, o que eu pego são advogados que fazem com que o plano de saúde libere algum, alguma cirurgia, algum exame, alguma coisa que deu errado. Esses aí já é diferente. uhum. Eles, quando vão vender o serviço para o cliente deles, eles cobram antes de conseguir liberar. Então, eles são os advogados que vão cobrar 20 mil, 15 mil para a liberação de alguma coisa. Ao Ah, contrário do tá. previdenciário, que ele já assina o contrato com o cliente e ele só ganha no êxito. Então, ele precisa de Uhum, volume. Esse outro cara aqui, ele precisa de lead ultra qualificado. E uhum. de advogado de empresário, basicamente, advogado ali é ou que vende assessoria jurídica para a empresa, ou advogado que faz contrato de sociedade, tipo, também é um cara que já é um lead bem mais Uhum, qualificado, assim, que ele está procurando, que é alguém que está disposto a pagar 10 mil, 8 mil em um contrato. Então é um cara aham. bem específico. Mas são nichos bons. E aqui, tipo, deve ter o quê? 3 milhões de advogados, 2 milhões de advogados no Brasil. Esses caras Cara, aí e são. nesse nicho da advocacia, não, tu não precisa ter um conhecimento prévio, não, pra estar conseguindo conversar com essa galera? Não, tipo assim, tu precisa saber algumas coisas. Exemplo, a OAB tem limitações de CTA. Uhum, Então, tu não pode mandar o cara fazer o CTA agressivo de clica aqui embaixo que o seu advogado vai resolver a parada e tal. Da uhum, BO. Só que eu só brifo o cliente sobre isso porque normalmente alguns deles sabem. Aí eu falo, ó, fulano, a OAB não deixa fazer o CTA assim, assim, assado. Qual é a sua opinião? Boa parte deles tá nem aí pra OAB. Tipo, meu irmão, bora, eu vou fazer o CTA e eu não vou perder meu OAB por causa disso. Então, uhum. tem um outro detalhe, exemplo da estética que eu vou te adiantar. Não pode aparecer no Facebook a agulha penetrando a pele, derruba criativo. Mas Pode tu pode crer. mostrar uma agulha e tu pode mostrar ela já dentro. Só não pode mostrar o vídeo dela entrando. Porque se mostrar o vídeo Isso, entrando, o anúncio cai. pode mostrar a agulha dentro da pele, só não pode. Eu achei que não podia mostrar os dois, que loucura. Não, só não pode mostrar perfurando, tá ligado? Aí isso é uma coisa que eu fui aprendendo quando rodava, quando Uhum, caía lá. Então, mas é basicamente isso. Aí eu vou subir nichando nessa galera. Eu gosto muito de prestador de serviço porque eu consigo gerar resultado para esse cara rápido. Porque basicamente ou ele uhum, vai vender via call ou ele vai vender via WhatsApp. Então, ou eu dou muito volume, ou eu dou muita qualidade e total. é tranquilo. Já é diferente de, sei lá, pô, vou vender para prestar serviço para um corretor de imóvel. Pô, já dá bem mais trabalho, tá ligado? Só se ele for um cara muito Aham, consciente, que tem um CRM, que tem um time comercial, que ele tem noção de que, pô, minha comissão é 40 mil, tô disposto a gastar 5, 7 para fazer a venda. Só que aí, uhum. sabe, é um cara bem, tem que educar até Não, faz demais muito aí. sentido. Pô, valeu, irmão. Ô, Gabriel, essas campanhas que você faz para advogado, você manda para um formulário ou manda para o WhatsApp?
Eu nunca rodo para WhatsApp. O WhatsApp, se tu tem, tipo assim, pode até testar, só para gasta R$100 só para tu ver. Mas vai vir muito lead louco para prestação de serviço, entendeu? Se tu rodar o WhatsApp, vai vir criança, vai vir idoso, vai vir gente pedindo dinheiro. Eu sempre rodo existe um cara do DR aí da vida chamado Alan Sultanic, e que ele explica algumas coisas assim sobre captação de lead. E basicamente, uma das coisas que ele fala é que o funil de captação, dependendo do ticket, tu tem que repelir o máximo possível o lead. O meu objetivo não é captar o lead, o meu objetivo é afastar o maluco. Então, como é um ticket alto, não é uma prestação de serviço, é um serviço recorrente, tem todo um trâmite, tu não quer volume no teu WhatsApp, tu não quer volume para ti, porque vai te dar trabalho. Se vier 5 leads por dia qualificados, tá ótimo, porque tu vai conversando, tu não vai fechar com todo mundo, tu não, enfim, saca? Então, sempre um formulário. Eu vou trazer aqui a lógica do formulário, mas sempre eu rodo para fora. Gabriel, hoje em dia eu tenho meu perfil, né, no Instagram, e também estou criando uma agência. A gente trabalhava em agência para outras pessoas, só que era um saco, pegava 20 clientes e tal. Para mim não estava fazendo sentido. Só que eu queria saber se eu rodo o tráfego para captação de lead no meu perfil ou eu rodo da agência. Qual seria melhor? Eu sempre rodo no da agência, porque como eu testo nichos, eu não gosto de... Porque a campanha de captura de lead, ela traz muito seguidor. E aí eu não gosto de sujar o meu perfil com um monte de seguidor aleatório, entendeu? Aí é bom que tu vai comprando lead, ao mesmo tempo tu vai ganhando seguidor no perfil da agência, sabe? A galera vai seguindo. O máximo que eu faço é botar o da agência e eu coloco o meu em parceria, para caso a pessoa tenha dúvida, ela clica no meu, ela vê que eu existo, e aí vai e segue lá a agência. Porque quando tá em collab, ela clica em seguir, ela já segue o primeiro perfil que tá na collab, tá ligado? Ela não vai caindo para seguir o meu perfil. Então eu não rodo no meu porque suja muito o meu público. E aí porque no meu perfil eu tenho outras intenções e tal, eu falo mais com galera já do digital e tudo. Então eu não falo com o meu público final da agência no meu perfil pessoal, tá ligado? Eu achei interessante que você estava falando sobre nichar, porque isso é uma coisa que eu quero, só que eu estou fazendo um estudo de mercado para saber qual nicho eu vou atuar. Eu estava pensando até em atuar com corretor de imóveis, só que eu fiz um teste, peguei uns 2 corretores e, tipo assim, eu não estava gostando desse tipo de cliente. Comunicação, né? Sim. É muito difícil, o cara queria investir R$500 mensal e vender um imóvel de 600 mil, pô. Aí Sim. é complicado. Não, essa galera aí, é exatamente isso, tipo, tem que buscar o lead que não vai te dar o trabalho, assim, vai dar trabalho, claro, mas que não vai te dar o trabalho idiota, sabe? Então, tem que tentar fugir desse cara. Às vezes vai ter o cara desse nicho que vai ser mais educado, que vai estar mais aberto a te ouvir, e aí fica bem mais tranquilo de rodar. Top, Gabriel. Boa. Aí, vamos lá. Onde é que a gente estava? Era basicamente isso aqui. Se não tiver ninguém rodando, tomar cuidado. Deixa eu passar. Então, isso aqui é o que eu já trouxe para vocês antes. Então, a galera do mercado tradicional é melhor de vender prestação de serviço do que a galera do digital. Porque a galera do mercado tradicional é mais leiga, ou pelo menos sabe que é mais leiga. No digital, como eu já falei, eu trabalhei com um expert muito grande, já trabalhei com a galera. E não necessariamente esse cara sabe mais sobre a infra, não, tá? Ele só acha que sabe mais. Então, vai ser um cara que vai dar muito pitaco, com mais argumentos. Aí é chato. Então, a galera do mercado tradicional não sabe o que é o Temer, não sabe o que é o Pixel, só ouviu falar que o Andrômeda atualizou o Facebook e é isso. Então, é uma galera mais simples ali de você educar, convencer, explicar todos esses pontos. Paga melhor e sai menos, então eles conseguem ter um pagamento mais fácil, não quer fazer permutas aleatórias, é uma galera de fato do tradicional, de trabalho com dinheiro. E aqui você pode fazer umas copies bem mais simples, você não precisa sofisticar tanto, fazer análises ultra profundas para gerar resultado para eles. Então, tem esse ponto também, porque a maioria dos profissionais que vão estar concorrendo com ele no nicho estão gravando um vídeo ali que tiraram da cabeça e só deram um play no anúncio. Então, aqui são os pontos do que eu fiz para pegar os primeiros clientes. Eu indico, antes de rodar tráfego, isso. Se você quer ter a operação de serviço, se você está querendo pegar os primeiros clientes. Eu separei os shoppings da minha cidade e os prédios comerciais. Normalmente todos eles têm um Instagram, onde eles ficam marcando as empresas que pagam aluguel. Então, eu comecei a mandar mensagem para todo mundo. E aí eu ia testando mensagem, ia se mudando uma palavra ou outra, ia volumando mesmo. Eu precisava de cliente, não tinha cliente, queria dinheiro, tinha tempo de sobra. Que não tinha. Então, direct
o dia inteiro até tomar o bloco do Instagram, aí quando desbloqueava, 2 dias depois, direct de novo, e abordando todo mundo. Hoje em dia, eu não faria do jeito que eu fiz, porque na época ali, 2020, 2021, eu fazia uns textos muito doidos. Eu faria textos menores hoje, então vocês podem até ver aí pesquisar no YouTube sobre social selling, ver uns 2, 3, 4 vídeos aí, só para não chegar do jeito muito errado. Na época eu ganhei pelo volume, não pela qualidade da minha mensagem. Então eu volumei tanto que a galera ia me respondendo e eu fechei alguns clientes. Então era direct muito até a galera fechar, e desses que fechavam, eu tentava dar o máximo de resultado possível para ir, começava a pedir indicação para eles. Nessa parte aqui, é importante para vocês não gastarem dinheiro no dedo, né, que é o directzinho, e para você ir testando o que é que você vai vender. Porque até então eu não tinha produto, eu sabia minimamente tráfego, e era isso, então eu ia vender isso. Mas aí você tem que ver suas habilidades, o que é que você vai acoplar ali para fazer sua oferta, e começar a testar. E aí o bom dessa prospecção no direct inicial para não gastar caixa é que você pode testar hook. Então, qual as 2 palavras que vão fazer meus directs mais serem abertos? Então, vai blocando essa combinação ali, porque na hora que a pessoa recebe direct, ela consegue ler 2 mensagens, se ela tiver no direct em si. Então, tu vai fazendo esse combo de palavras para ver o que é que gera mais abertura. E não sei se alguém aqui que tá nessa call tem isso, mas, cara, uma coisa que eu aprendi trabalhando com a internet é que bloco, reclamação, é um monte de pixel na minha tela, sabe? Tipo, não tem tanto peso assim, de verdade. Eu bloqueei o computador e acabou, vou fazer outra coisa. Então, ponto para não se preocupar com, eu também não, ninguém me responde. Social selling, galera, o cara não entrou no funil, ele não viu tua carta, tu tá enchendo o saco no aleatório. Então, de 100, boa parte vai te ignorar e é isso. Mas tu vai fechar cliente de graça. Basicamente, só vai ter que gastar o dedo. Pode falar, Gabriel. Gabriel Pereira. Tá me ouvindo? Tô. Então, queria fazer 2 perguntas. A primeira é, você prospectava pelo perfil da agência ou no seu perfil pessoal mesmo? No meu, nessa época, era no meu. Porque eu não tinha nem perfil da agência. Boto fé, boto fé. E assim, o que você englobava nessa oferta de 5K? Porque eu falo isso porque eu prospecto bastante para minha agência. Hoje em dia, para você cobrar ticket aí acima de 2,5, cara, você tem que ter um nome muito forte ou uma entrega muito alta pela sofisticação que está ficando no mercado, né? Boa. Cara, sim e não. É porque o que acontece? O nome, muito apelão, claro. A pessoa que tem nome, vai ter agência, muitos seguidores, facilita vender. Tem um cara, esqueci o nome. Ele era um expert de sedução e ele migrou para expert de social media. Não vou lembrar. Lá de São Paulo. Ele tem um ticket absurdo. Ele cobra, acho, salvo engano, 8, 10 mil por mês para ficar mandando copy de Reels viral para os clientes que ele fecha. Ele não tinha agência 1 ano atrás. Ele era O Williams youtuber e Mamão, tal. não é? Esse aí mesmo. Então, esse exemplo é um cara que já era grande, ele já cresceu o canal no YouTube, já cresceu o perfil, e aí ele pivotou para isso. E eu sei porque eu tinha uma cliente minha que fechou o serviço com ele ali, em paralelo, e ela trouxe o ticket que ele cobrava, no caso dela. Então, beleza. Bem difícil alguém do mesmo mercado dele, não tão grande quanto, não tão conhecido quanto, consiga cobrar uma recorrência mensal desse tamanho. Só que o grande ponto é a oferta, sabe? Se tu bota um cara na cal e tu consegue fazer para ele uma oferta de que 5 mil é o que ele vai pagar e 100 mil é o que ele vai receber por mês, sabe? Então, esse ponto de trabalhar a call de vendas, trabalhar o pitch, trabalhar o que tu vai oferecer é muito importante. E uma coisa que eu faço aqui, que eu vou mostrar na frente, eu vendo muito TCV. Então, eu vendo muito contrato à vista. E aí, isso faz com que o meu ticket seja bem mais alto, porque eu faço com que o cara passe no cartão de crédito. Aí ele parcela no cartão, só que eu consigo antecipar 6 meses de contrato em 2 dias. E aí vai gerando mais caixa ainda. Mas é basicamente isso. Perdão, irmão. Pode continuar. Não, pode falar, pode falar.
Eu ia comentar se por um acaso depois você consegue passar algumas manhas assim de negociação pra gente, né? Porque pô, essa parada de você conseguir pegar o pagamento todo à vista, né? Já para ter o LTV do cara já garantido ali, pô, é uma parada Uhum. muito importante. É muito importante. Vou passar aqui. Basicamente, vamos aqui, ó. A estrutura do funil que eu uso é essa. Então, é anúncio para um formulário, tá? Caicão aí, ensino. É um anúncio para formulário, tá? O formulário vai ter ali 6, 7 perguntas. E você não pode fazer um formulário muito pequeno, porque aí vai ter o mesmo problema do WhatsApp. Tu vai ter um volume de leads baratos, e tu vai estar se enganando. Então, não faz sentido isso. Precisa pegar o lead qualificado para o que tu quer, que é fechar um cara que vai pagar o máximo possível sem encher ali o saco. E vamos lá. Aqui é basicamente como eu monto o funil, tá? Toda vez que eu vou testar o nicho, eu faço ele no modo mais preguiçoso que der, porque se der errado eu perdi pouco tempo. E aí, se der minimamente bom, depois eu vou e faço bem direitinho. Mas 15 criativos em vídeo ali, eu não rodo muita imagem para fazer captação. Normalmente não funciona tão bem para mim, mas imagem funciona também. É que eu prefiro fazer os vídeos e geralmente dá mais resultado e é o que eu tenho de histórico para cá. E aí eu uso jargões aqui, ou no hook, ou na minha fala, tá? Então, basicamente, aqui eu trouxe um exemplo também desse meu amigo que eu fiz para ele, que era, ele queria esse pessoal que produzia camisa, boné e todas essas variáveis. Então, basicamente, o que é que a gente fez? A gente pegou e colocou esses termos aqui, malha PV, grade de tamanho, DTF, que são termos que essa galera desse nicho se entende. Então, todo mundo que não é esse nicho vai pular o anúncio, vai ignorar e não vai nem entender. Ótimo. E o cara do nicho vai ter a atenção dele ali fisgada por alguns segundos, que aí é o tempo para ele continuar vendo o criativo e talvez clicar. Então, ponto muito importante aqui. As perguntas aqui, geralmente, que a gente faz, então eu pego lá nome, WhatsApp, Instagram, o segmento do cara para ele confirmar que ele é daquele segmento que eu estou querendo. Se ele já investiu em anúncio antes, porque aí muda a abordagem, se ele já faz, está com a agência e está insatisfeito, se ele nunca fez, e faturamento médio mensal. Aqui, essa ordem dá para fazer uma alteração, tá? Eu posso começar pegando o Instagram dele, e aí depois eu pergunto qual é o segmento, isso altera um pouco a conclusão do funil. Então, já fiz alguns testes, vai até ser um que eu vou começar a testar novamente aqui em outro funil, que é não começar pelo nome. Uma galera, eu já ouvi falar, eu já tive esse resultado em alguns momentos, que não começar pelo nome aumenta de fato a conclusão ali do funil. Então, cabe o teste, mas você precisa disso aqui para poder tanto confirmar grana, nível de consciência, em que estágio ele está aqui se já fez anúncio, se não, se é mais fácil dar o pitch, se é mais difícil, e os dados, óbvio, para poder pegar o cara. Aqui, eu pego 2 vezes o WhatsApp, tá? Eu capto o WhatsApp aqui e depois eu jogo o WhatsApp de novo em outra etapa, só para garantir, porque se esse cara preencher tudo e me der o número errado, aí bagunça legal a minha vida. Então, isso aqui é a ordem aí dos forms, tá? Para você que vai estar captando, a gente usa muito ligação, tá? A galera usa ligação. Se você for começar o funil de captação ali para prestar o seu serviço, no início você consegue fazer isso de boa. Tem que ligar pro cara. É chato, enfim, tem gente que vai ter um pouco outra ideia, mas o que funciona aqui é ligação. A gente liga ligação normal, depois ligação WhatsApp, e só depois vai mandar mensagem de fato. Então, esse aqui é o fluxo. Liga normal, liga WhatsApp, e a mensagem é pedir para o cara um horário para poder ligar e conversar com ele. Porque por ligação é bem mais fácil. O WhatsApp, basicamente, você vai estar conversando com o cara, e aí a mãe dele manda mensagem, a mulher dele liga para ele, o grupo do trabalho sobe, tua conversa desce, ele bloqueia e vai voltar para o trabalho, e aí quando ele pega o WhatsApp de novo, tua conversa está embaixo de 40 outras. Então, a ligação serve para tu ficar jogando tua conversa para cima ali e ser respondido. E o cara preenche um formulário. Ele não é maluco de ter feito isso sem querer. São 6 perguntas. Então, o lead é seu, pode encher o saco, em algum momento ele vai ou fechar ou dizer, cara, não fala mais comigo. Aí tu para de falar com ele. Então, esse aqui é o ponto, tá? A gente vai fazendo essa venda por reunião e tal. Basicamente, esse é o fluxo comercial. Caiu no CRM, se for qualificado,
o time entra em contato. Se não for qualificado via formulário, o time entra em contato do mesmo jeito para confirmar os dados, porque muita gente mente os dados, tá? Se eu fosse puxar só meus MQLs que preencheram tudo correto, eu ia ter uma taxa de MQL metade do que eu tenho de verdade. Então, na nossa organização aqui, a gente tem o MQL formulário e a gente tem o MQL SDR, porque a galera mente muito as respostas. Então, às vezes tem a galera que bota que trabalha sozinho, só que aí vai ver o faturamento do cara é muito alto para ele trabalhar só, e aí o time vai, liga, consegue contato, alinha com ele e vê que ele respondeu 3, 4 perguntas erradas, às vezes de propósito, só para porque ele queria ver até um dia o funil, algo do tipo. Então tem muito MQL aí que mente. Então aqui são algumas métricas bases, tá? Elas não são a regra absoluta da vida, nem nada, mas para esse funil aqui de anúncio formulário, você tem que ter no mínimo 20% de MQL. Abaixo disso é porque está tudo muito ruim, ou seja, o criativo está muito ruim, a copy do formulário está muito ruim, está tudo horrível. Então você tem espaço para melhoria. Dos MQLs que você capta, é importante que você consiga contato e agende pelo menos 80% deles, senão você vai ter um gap nesse seu processo, você vai saber que aqui está errado, ou está ligando errado, ou está abordando errado, ou está fazendo na hora errada, o gap vai estar aqui. Carro realizada para venda, isso aqui é um número bem ok, de razoável, não se você estiver nas primeiras reuniões, mas é um número bom, principalmente quando o fator dono, né, o fator é você que presta o serviço, é você que está fazendo a call, é bem mais forte ali você conseguir vender. Então, muito abaixo disso também, gap aqui, o pitch está horrível, não tem sentido nenhum nada que você está falando, por isso que ninguém está fechando. E um no-show aqui tem que ser abaixo de 30% da galera que agendou contigo. Acima disso também quer dizer que tu não está lembrando o cara direito, que a call está muito sem sentido ele participar dessa reunião, ele não está vendo nenhum valor em estar na reunião. Então, são métricas aqui importantes para se ter como base. E pontos gerais é que, geralmente, eu faço esse teste aqui de R$ 1.500 a R$ 1.000 para ver se o funil minimamente presta. Então, essa é a verba de guerra para testar um funil, um nicho ali, no caso, não um funil. Então, eu escolhi o nicho de, sei lá, vendedores de fone em tal lugar. Aí, beleza. Vou rodar isso e estou disposto a gastar este valor, mesmo que eu não venda nenhum contrato, para eu ter as métricas ali do funil, e aí com as métricas eu vejo se eu tenho que arrumar isso aqui, ou se realmente não está fazendo nenhum sentido esse funil. Então, pontos gerais aqui sobre isso. Na entrega, isso aqui é uma parada legal. Como eu falei desde o início, eu não estou nesse operacional mais. Então, eu deixei tudo organizado para que as coisas fluam o máximo possível e eu possa focar em outras operações, ou pelo menos na parte de marketing disso aqui, que eu tenho que trazer lead, que é um gestor, nesse cenário aqui que eu expliquei, consegue resolver de 10 a 15 clientes, tá? Essa variação vai depender um pouco do gestor. E ele faz algumas entregas, que o Rafael e o Gabriel tinham até perguntado assim, cara, cálculo quinzenal, então na hora da venda eu falo para o cliente que gap de muita agência grande, eles fecham muito o cliente, mas eles têm uma entrega porca. Eles têm muito cliente, pô. Assim, não tem como tu prestar serviço para 2.000 pessoas. Tipo, é difícil, tá ligado? A menos que tu tenha um SaaS, que tu venda alguma parada, ou que tu tenha um time muito gigantesco, mas... Exatamente, Gabriel. Tava vendo até um outro gestor, que ele é meio famosinho assim, falando que essas agências grandes é muito boa em vender. Agora, entregar é difícil. Por exemplo, uma agência que tem 1.000, como você está falando, 2.000 clientes, é muito difícil a entrega. E, tipo assim, eu já vivenciei isso. Bota 25 clientes para um gestor. É muito complexo, pô. Exato. Fica complicado a estrutura. E aí o cliente fica muito abandonado. Então, são entregas que eu coloco aqui, ó. Call quinzenal, tem todo um organograma de mensagem no grupo, de relatório, a cópia dos anúncios que eu falei para vocês. Então, a entrega ela é muito forte. A entrega, ela faz com que faça muito sentido para o cliente que, beleza, cara, tudo isso faz muito sentido, porque eu vou ter o acompanhamento que eu não tenho, eu vou ter todos os criativos que eu não faço nem ideia como é que faz, sei nem o que é a palavra criativo, e vão gerar lead para mim. Então, ele vai vendo isso e, pô, eles estão me dizendo que vão me gerar X leads, X MQLs, pô, faz muito sentido. Então, com X MQLs, a conversão, a gente faz esse cálculo pro cara, sabe? Ó, vou te gerar X leads qualificados, qual é a tua conversão? Geralmente ele não sabe, mas aí a gente faz umas hipóteses. Ó, com X leads, tanto de conversão, tu vai gerar tanto de dinheiro novo. Teu produto não é tanto?
Show demais. Então, a gente vai trazer nesse ponto aí para fazer sentido. Então, tudo é processualizado para o pessoal, tá? O cara não precisa saber subir campanha, tudo isso a gente ensina, e é isso que vocês precisam fazer na hora para vocês saírem dessa operação. Bota os clientes para dentro, faz a venda, mas coloca alguém para tocar com tudo processualizado. Não espera que o cara saiba. Deixem tudo documentadinho, tudo com print no documento, com aula no Loom ali gravado, gravar a tela do computador, para que a pessoa consiga executar ali o trabalho mais braçal e você, de fato, vai ficar com o lucro e os outros pontos ali da operação. Então, passando aqui, como montar o processo, que o ideal é que seja um passo a passo para uma criança, para não ter muitos erros. E até aqui dá para ficar na baguncinha, tá? Sem clicar, sem CRM, só na loucura. WhatsApp, um bloco de notas e tá resolvido. Mas até esse valor aqui mensal. Não é o ideal, mas organizar dá um trabalho nessa parte aqui de CRM e ClickUp. Então, vai depender do que você quer para você. Então, cada pessoa vai saber para onde migrar. Mas o ponto de fazer os processos é basicamente entra no Meet, começa a gravar a tela e vai fazendo ali o processo. Eu vou subir a campanha tal. Você faz tudo, opa, o processo está gravado. Então, depois você vai, só documenta no Docs, passo 1, passo 2, passo 3, passo 10 e tá resolvido. E aqui são nichos que eu estava falando para vocês que dá para replicar exatamente tudo que eu falei aqui, que você vende automação de N8N, faz um IA de SDR, sei lá quais outras automações aí que você faz, você consegue fazer copy de Reels viral, canal de corte, você consegue fazer o social media ali com uma promessa específica. O social media por si só fica fraco, mas se você faz um social media que vai gerar novos seguidores qualificados que vão clicar no link da bio e fechar XYZ, fica bem mais forte. Já deixa de valer 1.500 e vale 4. Então, é basicamente o detalhe do que você vai prometer para o cara ali, qual é o formato disso. E trouxe até aqui um ponto do mercado físico também. Vai que tem um contador aqui, só para dar um exemplo. Você consegue fazer uma assessoria contábil que você promete para o cara que ele vai pagar o mínimo de imposto possível. Então, variáveis ali. Tudo isso dá para você vender como serviço. E essas coisas são importantes, tá? Coisas que eu uso aqui das operações em outras, que é, como a operação de serviço tem um time, eu consigo usar o editor para algumas coisas, eu consigo usar os bons gestores ali, eu vou separando eles da prestação de serviço para os meus clientes e vou trazendo ele para a operação. Então, opa, você não precisa ficar com 10 clientes, fica só com 2, vem para cá. Então, dá para você ter uma base de pessoas ali que você treinou e que estão se destacando para montar, para fazer ali alguma coisa em outras operações, tá? A ordem de contratação que eu fiz aqui foi ter editor freela, ter o SDR, porque senão era eu ou meu sócio que tinha que ficar falando com o lead, então não faz sentido. E não faz sentido também eu editar o vídeo. Eu sei editar? O básico, só que toma tempo, e muito, porque eu não sei editar bem. Então eu ia demorar horas para fazer uma coisa que para um editor vai ser bem mais simples, tá? Eu mando para a Isabela depois, e aí ela pode mandar aí para quem tiver no grupo. E basicamente isso, e aí o gestor, claro, quando a gente já tinha alguma quantidade de clientes ali, a gente começou a contratar gestor para não precisar ficar nesse operacional. Mas todos esses pontos são muito advindos desse fator. Trazer o cliente bom, trazer o cliente no volume e conseguir saber o que é que está funcionando no mercado para, de fato, vocês não ficarem atirando em nicho errado e todos esses pontos. Aqui é a questão do TCV que eu falei para vocês, tá? Então, basicamente, você consegue vender o contrato inteiro para o cara sem precisar prestar o serviço inteiro. Tem alguns cuidados para ter, assim, não é para antecipar essa grana de gastar, porque você vendeu um contrato de 6 meses, né? Você tem que prestar o serviço por 6 meses. Então, se o serviço tem custo ou algo do gênero, você tem que separar esse custo dos 6 meses e deixar isolado ali. Mas, basicamente, você para de vender o contrato mensal e você vende o TCV, e a lógica que eu faço aqui, Rafael, Gabriel, é basicamente, eu não oferto outra coisa, porque eu não vendo tráfego pago mensal. Eu vendo para o cara uma implementação de um funil de aquisição.
entende? Em que eu tenho, na minha venda, uma estruturação bem clara de que, ó, os primeiros 30 dias é isso. Tanto que eu nem, o meu cara começa a rodar anúncio lá pro 20º dia de contrato. Antes disso, ele tá gravando criativo, o time vai editar, vai preparar a conta. Então, eu vendo para ele que tem toda uma lógica de 6 meses. Geralmente são os TCVs que a gente não vende contrato de um ano. Eu vendo um ano na renovação. Então, eu implemento para o cara, eu vendo a ideia de implementação de um funil de aquisição que funciona em 6 meses. E aí, a partir do momento que está com 6 meses, o meu papo com ele é, ó, implementei um funil que funciona. Para eu continuar fazendo a manutenção, a gente renova por X aqui. Basicamente essa ideia. Então, eu não oferto nunca para o cara a recorrência mensal. Eu sempre vendo para ele o valor cheio. E aí eu consigo fazer uma coragem, tem todo esse ponto. Aí, obviamente, se precisar ir descendo no pitch, aí a galera desce lá. Mas é bem focado em vender o TCV. Aí eu consigo baixar o TCV, sei lá, o TCV de 30 mil aqui como exemplo. O cara pagar e não sei o quê. Aí eu consigo pegar uma entrada, então manda 10 mil no Pix de entrada, os outros 20 a gente passa em 4, tem todos esses pontos. E aí o mais caro é tu trazer um cliente. Então quando tu vai renovar isso aqui, que tu tá perguntando ali, eu renovo mais barato, eu não vendo pelo mesmo valor. Porque eu gasto muito no CAC. Eu tenho todo um processo para ter a aquisição desse cliente, para ele fechar esse contrato com o time, não sei o quê. Então, na hora de renovar, se eu fechar, se eu der 20, 30% de desconto pro cara, tá de boa para mim, porque eu não vou ter que gastar com aquisição de novo. Oi, Rafael. O que eu ia perguntar é se durante esse pitch que você faz, você mostra um roadmap para o cara, que alguns dos clientes que eu já havia abordado, eu vi muita objeção sobre. Na verdade, é uma objeção, né? Eles querem ter muito clareza do que vai acontecer nos primeiros dias, etc., justamente pelo nível de sofisticação do mercado, né? Por conta de hoje tem várias outros Eu pitches. mostro dos 6 meses direitinho, aí eu mostro um gráfico, e aí tem o período de implementação inicial, aí tem o período de maturação, eu explico para ele o que são testes, então eu explico que vai ter uma zona cinzenta ali, de que os testes vão estar rolando, e pode ou não estar tendo algum resultado, mas é muito importante comprar esses dados para que mais na frente ele consiga de fato escalar com os ativos que funcionam, aí eu explico para ele o que são os ativos, criativo, não sei o que, a página, todos esses pontos. Então eu deixo bem claro para ele, ó, por isso que eu vendo o TCV, porque eu estou vendendo para ele 6 meses. Tanto que a gente deixa bem transparente para o cliente, cara, é uma implementação, tu está comprando um produto, tu não está comprando um serviço, aí eu até consigo meter um louco assim, em algum churn. Mas legalmente isso não pode não, mas a ideia, tá ligado? Aí, tipo, depois dos 6 meses, se o cara falou, cara, não quero continuar, o funil foi implementado, se ele entende que é um produto que você vai implementar, ele não pode ter interpretação de que ele pode continuar isso sozinho depois, tu, tipo, fala, ó, pode continuar, mas pode, você vai, sei lá. Só que aí, tipo, ele pode continuar só, mas ele não vai ter mais criativos sendo feitos por ele, ele não vai ter mais alguém tocando o tráfego. Se ele tiver aprendido nesses 6 meses a fazer o criativo e tocar o tráfego, pra cima. Aí O tá. custo de gerir a equipe, de contratar a galera, etc., vai ser muito mais alto, né, do que ter vocês aplicados lá. Exatamente. Entendi. Boa. E, cara, você não tem um produto que mostre, por exemplo, a sua call de vendas, exatamente os slides que tu usa? Eu não vendo nada, cara. Zero. Não vendo absolutamente nada. Condição especial, fechada para quem tá aqui na call, ó, exclusiva. Não, infelizmente eu não tenho nada de... Mas beleza, irmão, obrigado. Dizer coisas do gênero. Mas eu troco ideia no Instagram, cara. Pode falar comigo lá que eu dou oi. Vou mandando áudio pra galera. Oi. Você também investe em infoprodutos? Que eu tava vendo lá pelo grupo. Eu vou pivotar agora para essa parte. Tô chegando nela. Exato. Eu basicamente faço a mesma coisa que você. O da agência para financiar do infoproduto. Pô, essa parada faz muito sentido, né? Tu ter previsibilidade depois buscar escala. Exato. Então, aqui é o ponto que a gente usa, aqui, que é basicamente, a gente pega o dinheiro que não vai quebrar a minha pessoa física, né? Então, eu tenho meu custo fixo mensal, eu preciso desse dinheiro, o excedente é do Zuckerberg, e aí a gente vai fazendo os testes ali mês a mês. Saiba o que fazer, tá? Então, tipo, não tenta abraçar tudo. O Kaique tá aqui ainda? Ele me ensinou isso recente. Cara, tipo, não vai atirando para todo lado com o lucro, sabe? Escolhe uma coisa, atira, foca nela por 60 dias em paralelo,
ver se ela teve algum sentido, se ela trouxe algum retorno, mesmo que tenha dado prejuízo, mas opa, deu um prejuízo, mas tu tem métricas aqui que tu sabe claramente onde arrumar. E aí, beleza, tu vai ajustando ali aquela outra operação. Não acho que faz sentido ficar pegando dinheiro e soltando em ofertas aleatórias, clonando tudo. Pode dar certo em algum momento, claro, mas não é o ideal ali que vai virar alguma coisa. Não torra o TCV nessas paradas, tá ligado? Sempre deixa separado a verba que de fato tu precisa gastar para entregar o teu serviço. E eu também não vejo por que matar a agência de serviço. Se você conseguir estruturar do jeito que eu fui conversando aqui, em que você deixa muito claro para o seu time o que fazer, que você não precisa ficar horas por dia naquela operação, pô, é basicamente uma operação que tu tem que dar insights para uma ou outra pessoa ali, e ela vai andando, gerando lucro. Então, por que tu vai jogar fora? Esse lucro vai alimentando as outras operações. Então, esse é um dos pontos principais. Isso aqui é o que eu não aprendi, o que eu não sabia quando eu comecei, tá? Essa questão do serviço e do DR, né? Eu não conhecia, sabia o que era aplicativo, sei lá, mas eu comecei com 19 anos, 2020. Então eu entrei direto no serviço, porque para mim era o que mais fazia sentido lógico ali na época, e é isso, não conhecia ninguém e tal. Então, depois eu fui aprendendo, aperfeiçoando e vendo que é muito mais escalável. Então hoje a gente pega as operações aqui, aí a gente está abrindo uma publisher, então a gente está pegando. É muito diferente de você ter o caixa, você ter a segurança, você ter uma geração de demanda ali, e você conseguir. Deixa eu só mudar o slide para trás, porque essa tela amarela que está incomodando. Que você conseguir usar o caixa mensal de forma estruturada. Então, um exemplo, vou dizer o que hoje eu faço aqui de coisas. A gente tem um aplicativo educacional para pessoas que estudam qualquer coisa. Então, concurseiro, pessoa que estuda para medicina, estudante alguma coisa e tal, beleza. Eu consigo montar esse aplicativo, eu consigo trazer um programador, eu consigo contratar influenciadora, e eu não preciso que isso vire amanhã, porque senão eu quebrei. Não, eu separo um budget mensal, pô, estou disposto a, por X meses, investir tantos mil por mês para construir esta empresa, e eu já consigo botar um gestor, e aí eu consigo trazer um editor, e aí eu consigo trazer as influenciadoras que eu trouxe, para eu não poder precisar gravar com minha cara. Então, olha como é bem diferente, eu já estou montando a parada, que com todo o repertório, com X, Y clientes que eu tive e vou tendo ali ao longo dos anos, eu sei que vai dar certo isso aqui. É só ajustar e testando, e eu estou montando aqui. Mesma coisa da Publisher. Então, muita gente não. Mas a galera que vai rodar um DR ou algo do tipo, vai usar 100% IA no avatar. Só que isso vai ter uma limitação. Ou tu vai ter que ser muito black, ou tu não vai converter para qualquer tipo de público, porque vai ter muito público que vai olhar e vai ver que é claramente um IA na VSL, ou tu vai precisar fazer um lip sync de XY pessoa. Então, o que é que tu pode fazer? Tu pode pegar e contratar um ator, ou tu pode pegar um expert que está iniciando em XY tema, e como tu vai ter caixa, tu chega nesse cara e tu monta algo com ele. Tu não vira um coprodutor, tu vira um sócio do projeto, que vai escalar, que vai ter toda uma estrutura, e esse é o grande ponto, assim. Então, é muito importante estar sempre atualizado nessas questões e estar muito focado na sua operação para ela ter lucro e não ficar te enchendo o saco. E, principalmente, nessas operações paralelas, sabe? Alguém tinha levantado a mão aí, mas... Não? Deixa eu ver aqui se tinha perguntas. Não. Tem uma mentalidade mais de criar um negócio, não algo para fazer cash flow, né? Exato. Tipo, a agência já é o cash flow, sabe? Tipo, é um cash flow. Tipo, você não vai ter um Gabriel, equity. o que você recomenda hoje em dia? Porque eu acho assim, ano passado, para você rodar uma oferta, eu acho que até quando você pegava uma página de alguém ali, fazia novos criativos, já te dava um ROI. Ano passado eu consegui escalar dessa forma. Hoje em dia, eu vejo que para ter uma assertividade maior em acertar uma oferta, está muito mais complexo. A maioria das vezes, se você fazer isso, você vai pegar uma oferta ali, muda pouca coisa na página e só produto criativo, a maioria das vezes você vai tomar fumo ali. Eu queria saber qual a melhor estratégia hoje seria de, tipo assim, modelar, subnichar aquela oferta que está rodando. Tá, beleza. Olha aí, casou com um ponto importante. Cara, é muito importante que tu tenha dois pontos.
Um é networking, com pessoas que conhecem quem escala ou que escalam. Tem que ter essa parte, tá ligado? Porque às vezes tu vai ter uma oferta que tá escalando, mas que nem tu falou, tá tomando fumo no front, tem um back-end absurdo lá que tu não faz nem ideia. E tu precisa saber e tá ligado nos funis, entende? Então, tu precisa estar ciente desse ponto dos funis para tu poder saber o que é que tá rodando e o que é que tá rodando e escalando hoje. Porque tem muita coisa que escala 20 dias. Tem muita coisa que escala 60 dias e some. Então, tá ligado no timing de mercado ali. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, para isso, eu uso, e não é o pitch maluco, mas eu uso de verdade o Swipe Office, e eu uso muito ele para estudar VSL. Então, é uma coisa que eu faço muito nesse ponto aí para modelar, Guilherme. Não para clonar, mas eu divido a tela do computador, eu pego a cópia da VSL que está lá transcrita e eu dou play na VSL. E aí eu vou quebrando a VSL manualmente, sem jogar no cloud. Para eu saber onde é que tá, onde é que acaba a lead da VSL, para eu saber onde é que está o mecanismo da solução, o mecanismo da função, o mecanismo do problema, para que eu ache todos esses pontos ali. Então, e lá geralmente as coisas saem instantaneamente quando estão escaladas. Por exemplo, tem uma VSL que está lá hoje, que, eu não vou dizer para vocês qual é, vocês vão ter que procurar, que é uma das VSLs que mais escalam no Brasil hoje. E aí eu tenho 2 pontos, eu conheço o dono da oferta e ela está no Swipe escalando há muito tempo. Então eu sei que os caras estão fazendo 300, 400 mil reais por dia com essa oferta. Entende? E ela tá lá, com a VSL, com o back-end dos caras, e eu já vi a Ultimify dos caras assim do meu lado. Tipo, olha aí, Gabriel, como é que tá hoje? Então, eu sei que essa cópia aqui é ouro, ela está salva comigo. Se ela parar de vender amanhã, não tem problema. Eu sei que é uma cópia muito foda, que em algum momento, alguma coisa dela vai ser útil para mim. Então, é isso, cara. Se relacionar com as pessoas e estar sempre acompanhando o que é que tá escalando hoje. Porque, exemplo, 2020, 2021, foi 2020. Escalou muito a oferta chamada Robô do Pix, que ela originalmente não era um Ultra Black. Ela era uma oferta que o cara vendia uma extensão de Google Chrome que você conectava no seu Instagram e ele ficava comentando em sorteios. É o Robô do Pix. O Pix tinha acabado de Eu lançar ouvi no até falar Brasil, sobre essa oferta. sabe? O mecanismo era esse, não era nada surreal, era porque era um nome muito forte. Só que ela vendeu muito porque ela tinha o nome Robô. Então ainda estava no início da IA, não sei o quê, e Pix, que era a mais alta tendência do mercado do Brasil. Todo mundo falava de Pix, todo jornal falava de Pix. Foi igual O cara aquela oferta juntou, no Manjaro de pobre. exato, mesma coisa, pegou o time. Então, tipo, os caras provavelmente estavam acompanhando coisas que estavam escalando, talvez já tivesse robô de comentários era a oferta original. Ó, robô de comentários, o cara viu essa oferta escalando em algum swipe, com algum amigo em algum lugar, disso aqui ele, opa, Pix lançou. Ele juntou os dois e criou a variação. Provavelmente, se ele tiver copiado tudo e só mudado os nomes, ele variou. E aí ele instalou e esse cara do robô do Pix, ele fez 80 milhões em 2021. Cara, ele foi Vendendo, muito gênio, velho. vendendo uma extensão de Google Chrome, tá ligado? Será que lucrou ali uns 50 milhões isso aí? Cara, provavelmente, tá? Provavelmente, porque quando você pega essas ofertas de timing, você consegue ter um ROAS alto ali por parte do tempo. Então, criativo, ainda mais pandemia, 2000, pô, era diferente ali um pouco o tráfego. Tinha essa variação, mas deixa eu até parar aqui. Mas é isso, o que eu vou mandar para vocês aqui é o link do Swipe, tá? Do Swipe Office, e testem lá, de verdade, eu uso isso e é uma das coisas mais fortes é você ter um Swipe, você ler, você entender copy, e isso aqui vai servir para ser muito apelão até para prestação de serviço. Porque as outras pessoas que vão prestar serviço provavelmente não vão ter esse conhecimento, não vão saber os criativos que estão rodando, e você consegue adaptar hooks, tá ligado? Tem um hook que eu uso muito apelão, que eu peguei ele em algum criativo que escalava uma oferta nada a ver com prestação de serviço, que era, eu basicamente pego o nicho que eu quero falar, e eu meio que, sei lá, vou pegar advogado. E aí eu começo o criativo falando, todo advogado é pobre. Aí eu vario para, foi exatamente isso que o meu cliente ouviu antes dele começar, entende? Aí eu trago o cara para minha narrativa aqui, só que eu chamei a atenção. Aí hoje não, esse mês eu tinha feito uma variação dele que eu gravei, que era basicamente, meus clientes advogados estão vendendo seu Fiat Uno e comprando carros de verdade. Pô, eu dou uma porrada no advogado aqui que pode nem ter esse carro, mas ele já quer saber o que é. Aí eu falo,
que é uma brincadeira, e aí, mas eu chamo a atenção dele. De um hook que eu peguei um tempo atrás, eu fiz uma variação, e esses criativos funcionam muito. Então são coisas que você também pode adaptar do mercado para você testar para você, e aí você vai testando, usando sua grana ali para testar esses criativos, enquanto você ainda não tem uma operação que de fato tá nesse cenário de escalar, ou de soltar um info, nutria, ou essas variações. Basicamente isso. Top demais, Gabriel. É isso que eu venho fazendo agora, é estudar basicamente copy, porque o cara tem que se considerar, né? Eu me acredito bom de tráfego, só que na hora da criação de oferta ali, na criação de copy, eu tenho que melhorar muito. E eu já usei essa extensão, a Sweep Offers, né? Já usei ali durante 7 dias, mas eu vou estar pagando. Fiquei ali me deciso, se eu vou pagar ou não, mas eu vou pagar. Vai ser melhor para dar uma estudada, saber o que modelar também. Boa. Cara, é muito bom. Tu sempre tem que ter um swipe ativo, sabe? Sempre, eu até indico, eu assino vários. Eu tenho uns 5. E é sempre bom tu ter isso, porque facilita muito a vida aqui. Eu vou pedir, vocês estão no grupo lá, né? Eu vou pedir para a Isabela mandar lá para vocês, finalizando aqui. E aí, enfim, assinem, testem. E pode trocar ideia comigo, todo mundo que estava aqui. O Rian, eu tô ligado quem é, a gente troca ideia. Eu não sei se tem mais alguém aqui que eu já conheço, mas enfim, podem ficar à vontade, a gente vai trocando ideia aí. E a gente manda no grupo já já aí, o link, tá bom? Para facilitar. Qual é teu Insta para estar te seguindo aqui? Gabriel Ribeiro SBC. Gabriel Ribeiro. SBC. Sem pitch, pô, não sou guru, não tenho nada. Pronto, te segui lá. Fechou. É isso, pessoal. É isso, Isabela. Finalizei aqui. Falei demais. Fechou, Gabriel. Muito obrigada. Foi uma aula muito boa. Aprendi muitas coisas aqui também. E é isso, Legal. gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Valeu, Isabela. pessoal. Obrigado. Valeu, Valeu, Gabriel. Henrique. Valeu, Isabela. Valeu, Rafael. Valeu, Guilherme. Valeu, galera.